Eu vou mostrar para você agora a mansão da máfia. É uma casa de luxo no meio da natureza. Apenas uma entre 43 propriedades interditadas pela justiça nas últimas horas. Tudo isso para acabar com um grupo envolvido com uma das máfias mais perigosas do mundo, a máfia dos Balcãs, lá no leste europeu. A polícia descobriu uma célula dessa máfia que está atuando aqui no Brasil. Imagina só que os criminosos lá da Europa têm os seus representantes aqui no Brasil. E com a ajuda de facções brasileiras, esses mafiosos, eles enviam grandes carregamentos de cocaína para a Europa através dos portos aqui no Brasil. 3 pessoas já foram presas, mas o que mais chama a atenção são as mansões que eles têm e que muitas vezes eles constroem no meio da mata. No meio do nada você vê uma mansão linda, bonita, com muita piscina, com muito luxo. O Balanço Geral preparou uma reportagem especial com todos esses detalhes dessa mega operação que mexe no bolso dos mafiosos. Põe no ar. Mansões de luxo no meio da natureza, jardins extensos, piscina, lago. Essa outra tem 2 andares. Cômodos espaçosos, televisão gigante, muito conforto e luxo. Nas garagens, carros de alto padrão. Verdadeiros oásis no coração do Brasil, que pertencem a integrantes de uma organização criminosa ligada a uma das máfias mais influentes da região dos Balcãs e que movimenta toneladas de cocaína entre a América do Sul e a Europa. Este patrimônio faz parte dos 43 imóveis no Brasil e no Paraguai, avaliados em 300 milhões de reais, interditados pela Justiça. Para cumprir os 14 mandados de busca e apreensão, uma ação aconteceu de forma simultânea em 3 países: Brasil, Holanda e Paraguai, com apoio da Europol, do Serviço Nacional Antidrogas do Paraguai e da Polícia Nacional Holandesa. Na Operação Balcãs foram apreendidos 27 carros, além do bloqueio judicial de valores e ativos em instituições financeiras. 3 pessoas foram presas preventivamente. Uma operação da Polícia Federal que começou há 2 anos já havia revelado o envio de grandes carregamentos de cocaína, escondida em contêineres que saíam de portos brasileiros rumo ao continente europeu. A quadrilha foi responsável por enviar para lá 12 toneladas de cocaína produzida em países como Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Peru e Venezuela. 3 toneladas desta droga foram apreendidas na cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul, a maior já registrada no estado e que já estava pronta para deixar o país. O caso permitiu rastrear comunicações, rotas e movimentações financeiras. A Polícia Federal, então, mapeou a rede de suporte no Paraguai, composta por integrantes responsáveis por armazenar, embalar, disfarçar e despachar cargas que cruzavam a fronteira brasileira antes de chegar aos portos. E as investigações mostraram que o comprador de toda essa droga era um integrante de uma das máfias mais atuantes na região dos Balcãs, no leste europeu. A máfia sérvia, os Balcãs, é uma das máfias que compra a droga do PCC. E a porta de saída, via de regra, é Santos. Com essa investigação da Polícia Federal, se descobriu agora, inclusive, que eles saem por Ceará, pelo estado do Ceará, como uma forma, inclusive, de tentar fugir da pressão que está tendo o porto e o aeroporto de São Paulo. As investigações concluíram que a organização criminosa europeia mantinha relação direta e permanente com uma célula da organização instalada no Paraguai, responsável por controlar todo o ciclo logístico da droga, desde a aquisição nos países andinos até a chegada aos portos usados como saída para a Europa. O que a gente sempre desenhou, e a Polícia Federal já tinha essa informação, é que a máfia sérvia, que é uma máfia violenta, já tinha ligações com o PCC. Eles elegeram, inclusive, o transporte marítimo, e não é por outro motivo que os líderes e aqueles envolvidos com a máfia sérvia estão sediados sempre no litoral. Ceará, São Paulo, Santa Catarina.
São embarcações monstruosas a serviço do crime organizado. Um sistema em simbiose com lucros bilionários. Navegantes de aço que deslizam por águas silenciosas carregados com cocaína. Se utilizavam da expertise e do conhecimento portuário para identificar os contêineres que lhes eram de interesse, e essa cocaína era colocada dentro do contêiner para ser retirada na Europa antes que o contêiner chegasse ao seu destino, né, ao importador. Os Balcãs formam uma área geográfica que fica no sul da Europa, composta por Albânia, Grécia, parte da Turquia na Europa, Romênia, Bulgária, além das repúblicas que faziam parte da ex-Iugoslávia: Eslovênia, Croácia, Bósnia, Montenegro, Macedônia, Sérvia e, desde fevereiro de 2008, Kosovo. A região, que vive conflitos sangrentos há séculos, tem o território sob controle direto de rotas entre a Europa Ocidental e o sudoeste da Ásia. Ano passado, a polícia já havia dado um duro golpe na organização criminosa com a prisão de Jairo de Souza, o Cabeludo. Jairo atuava em duas frentes. A mão direita estava afinada com o PCC, a maior facção criminosa do país. No mesmo tempo, a mão esquerda acenava para a máfia dos Balcãs, de liderança sérvia. Funcionário de segundo escalão na hierarquia do crime, Cabeludo era uma espécie de coordenador de logística, responsável por preparar e carregar lanchas com drogas. Fica demonstrado, melhor dizendo, a participação de uma outra organização criminosa conhecida aqui, né, em todo o país, que seria o primeiro comando da capital, o PCC, que, segundo as investigações que tramitaram pela Polícia Federal, ele também seria integrante do PCC, dessa organização criminosa, com ligação à máfia dos Balcãs. Então, a gente percebe que a dimensão dessa organização criminosa brasileira, como ela se expande no mundo inteiro, mandando drogas para as Américas, mandando droga para a África, mandando droga para a Europa. Então, trata-se de um cidadão extremamente perigoso, né? Como a própria mídia acaba tratando ele como um dos mafiosos aí do tráfico internacional de entorpecentes aqui do Brasil. O PCC, como fornecedor de droga, ele não produz droga, mas é o fornecedor de droga, tinha Cabeludo como o seu, digamos, representante comercial. Cabeludo era o responsável, né, de toda a logística da cocaína que o PCC traz para o Brasil, né, inclusive a forma de embarcação e a saída dessa cocaína para o leste europeu.